Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei. E aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 8. Passei ali um resumo do encontro com Cody e, em resposta, ele sorriu, demonstrando simpatia. Será que você iria querer mesmo um segundo encontro? Parece que não se divertiu tanto. Bem, na verdade, não. Balbuciei tentando arrancar alguns fiapos inexistentes no meu jeans. Mas não sei. Provavelmente aceitaria se ele me convidasse. Ai! Por que você fez isso? Exclamei, quando Lee deu um tapa forte na minha coxa. Gentil demais! Disse, me dando uma bronca. Você não gostou do cara como algo mais do que um amigo, obviamente, mas iria iludi-lo apenas para tentar ser gentil. Não iria iludi-lo. Somente dar uma segunda chance. As pessoas não encontram sua alma gêmea no primeiro encontro. Ele ergueu uma sobrancelha. Prossegui. Eu não ia iludi-lo. Iria. Não intencionalmente, mas porque estava sendo educada. Suspirei e deixei o corpo cair para trás, deitando sobre a grama outra vez. Eu realmente sou tão ruim assim? Você não é legal com Noah? Sim, mas estamos falando de Noah. Aliás, obrigada. Emendei ironicamente, por avisar que era ele que ia me dar uma carona até o cinema. Ah, é verdade. Foi mal. Mas pelo menos vocês não se mataram. Eu estava pronta para fazer isso, pode acreditar. E o jeito que ele olhou para Cody quando o garoto apareceu. Juro por Deus, o seu irmão é o babaca mais irritante que existe em todo o planeta. Lee simplesmente riu de mim. Fiz uma careta e olhei para as nuvens que passavam sobre nós. Lã e algodão contra o azul intenso do céu. Senti minha respiração se normalizar. Havia algo de tranquilizante em observar as nuvens. Desculpe, disse Lee após um tempo. Você é engraçada quando está brava. Se você diz... De qualquer maneira, Cody falou com você desde a noite do encontro? Eram 3 horas da tarde de sábado, e não. Cody não havia me mandado nenhuma mensagem nem ligado, e algo me dizia que ele não havia se divertido tanto também. Não, respondi. Não falou. Lee deu de ombros. Ele não está interessado. O quê? Como você pode saber? Talvez esteja ocupado, ou talvez esteja se fazendo de difícil ou coisa assim. O sorriso de Lee retorceu um dos cantos da sua boca em simpatia. Desculpe, Elle, mas ele simplesmente não está interessado. Pode confiar em mim. Sou homem. Sei como a população masculina funciona quando o assunto envolve garotas. Certo. Resmunguei. Talvez ele não esteja mais interessado. Talvez eu devesse simplesmente ter engolido meu orgulho e o beijado. Está vendo? Está agindo daquele jeito de novo, resmungou Lee. Você não tinha obrigação nenhuma de ficar com Cody. E daí que as coisas não deram certo entre vocês? Nada demais. Siga em frente. Não consigo decidir se esse seu conselho é útil ou não. Não sou uma garota. Não vou ficar sentado aqui e dissecar como foi sua noite. Você acabou de me ouvir fazendo isso. Murmurei. Exatamente. Suspirei. Certo. Acho que você tem razão. Mas as coisas vão ficar estranhas na escola, você não acha? Só se você agir de um jeito estranho. É. Acho que sim. Subitamente sentei sobre o gramado, ficando até um pouco tonta pela rapidez do movimento. Não conte ao seu irmão sobre o desastre que foi o meu encontro com Cody, está bem? E por que eu faria isso? Só se... Caso ele pergunte, diga que correu tudo bem. Se tiver que dizer alguma coisa, diga que não rolou química entre nós, mas não diga a ele que foi tão ruim quanto eu lhe contei. Certo, disse ele desconfiado sem me questionar. Eu não queria nem imaginar a expressão arrogante no rosto de Noah se descobrisse o que realmente havia acontecido no meu encontro com Cody. Fossem quais fossem as razões pelas quais ele não queria que eu tivesse um namorado, Noah estava desempenhando de maneira exemplar a função de me manter solteira.
Suspirei baixinho comigo mesma e fechei os olhos, sentindo o sol aquecer minha face. Senti Lee se deitar ao meu lado e ficamos ali, aproveitando o sol, satisfeitos e relaxados demais para dizer alguma coisa. O fim de semana passou de maneira bem preguiçosa. Não nos incomodamos em fazer nada demais. Assistimos a alguns filmes, ficamos deitados sob o sol, pulamos na piscina de Lee e tentamos fazer um pouco das lições de casa, mas não chegamos a fazer muito progresso. Assim, a segunda-feira veio bem mais rapidamente do que eu gostaria. Minha primeira aula do dia era química, com Cody, que havia passado o fim de semana inteiro sem me ligar nem mandar uma mensagem de texto. Não sabia se, assim como eu, ele simplesmente não queria sair uma segunda vez ou se deveria ficar preocupada com o fato de que ele não gostava de mim. Algumas pessoas já haviam mandado mensagens ou conversado comigo para saber como tinha sido o encontro. Eu sempre dizia, foi bem. Quando perguntavam se sairia com ele de novo, dizia, não sei. E se havíamos nos beijado, tive que dizer, não. Mas agora eu tinha que encará-lo, e não sabia como agir. Sim, Cody era legal e fácil de se conversar, mas eu não gostava dele daquela maneira. Ele obviamente sentia o mesmo em relação a mim, já que não havia me ligado. Deveria estar aliviada. Se o sentimento fosse mútuo, as coisas não poderiam ficar tão constrangedoras entre nós, não é? Ah, não! Desviei o olhar do meu armário e vi que Dixon vinha em minha direção. Você está usando calças de novo? Estou sentindo falta daquela saia. Você estava uma beleza. Muito engraçado. Eu não estava fazendo graça, disse ele com uma risada. Revirei os olhos e continuei tentando encontrar minha tarefa da aula de matemática. Todo mundo está falando sobre o grande evento que foi o seu encontro com Cody. Por quê? Não foi tão interessante assim, de verdade. Sim, eu sei, mas ele foi o primeiro que se arriscou a convidá-la para sair. Dei de ombros, tentando não apertar os dentes, quando lembrei o quanto Noah tinha me irritado com toda aquela história de evitar que eu ficasse magoada. Cody contou para todo mundo que você não quis beijá-lo. Não é isso. Espere, ele contou para todo mundo? Ele realmente disse isso? Bom, eu disse isso. Foram uns 2 outros garotos que o pressionaram para saber como havia sido a noite e ele abriu o bico bem rápido. Somente porque, sabe, o encontro de vocês foi a maior notícia dos últimos dias. Por isso, todo mundo agora está achando que você não quis beijá-lo. É que... eu não sei. Ei, você não precisa se justificar, disse Dixon com outro sorriso enorme. Mas algumas pessoas vão falar a respeito e fazer perguntas. Esteja preparada, então. Obrigada pelo aviso, resmunguei. Por nada. E ele tinha razão. As pessoas vinham falar comigo, perguntando: é verdade que você não quis beijar Cody? Por que não? Na primeira vez entrei em pânico. Não queria falar o verdadeiro motivo, então simplesmente balbuciei alguma coisa como: eu não estava passando muito bem, não sabia se era contagioso. Uau, que mentira! Eu tinha certeza de que todos sabiam, mas, se era realmente o caso, ninguém demonstrou. Entrei na aula de química e Cody já estava lá. Hesitei por um segundo, imaginando se deveria me sentar ao seu lado ou não. Mas ele me abriu um sorriso, e eu fui até sua mesa. Oi, disse de maneira bem casual. Sabe de uma coisa? Se você estava doente na sexta-feira, devia ter dito. Comentou. Eu sei, mas estava me sentindo bem e não queria cancelar. Tentei não enrolar muito as palavras. Desculpe. Não tem problema. Então, bom. Limpei a garganta e Cody riu, um pouco nervoso. Olhe, não quero parecer um cara insensível nem nada do tipo, mas... estava pensando no nosso encontro e... E é melhor sermos somente amigos? Completei e, em seguida, me arrependi quando percebi que talvez não fosse isso que ele ia dizer. Ah, cara, e se eu tivesse acabado de cavar minha própria sepultura? Ah, pois é, disse ele, abrindo um sorriso nervoso. Não quero ofender, mas parece que simplesmente... sei lá, a gente não clicou. Não estou me sentindo ofendida. Eu disse sorrindo. Foi exatamente o que pensei.
Esperava que o meu alívio não fosse tão evidente. E então você fez a lição de casa? Não consegui resolver a questão 8. E dessa maneira, minha vida voltou aos trilhos, que, tristemente, passavam longe de qualquer romance. Estávamos trabalhando na placa da barraca do beijo. As letras já estavam cortadas e Lee havia lixado as arestas. Precisávamos somente pintá-las e pregá-las na estrutura da barraca. Tínhamos alguns outros acessórios decorativos na minha casa. E os pôsteres estavam prontos também. E havia 2 tabelas com o preço. As pessoas comentaram a semana inteira sobre o que aconteceu com você e Cody, disse Lee. Estávamos conversando depois da aula na tarde de quarta-feira. Precisávamos apressar os preparativos para conseguir terminar de montar a barraca na noite de sexta. Você não disse nada que pudesse me incriminar? Não disse a verdade a eles nem nada. Riu Lee, enfiando o pincel na tinta cor-de-rosa outra vez. Só não entendo por que você disse que estava doente. Era algo fácil de acreditar. Me defendi. Foi a primeira coisa que veio à minha cabeça. Certo, entendi. Mas tem muitos garotos achando que foi porque Cody ficou com medo de Noah. Ele fez uma cara bem ameaçadora quando eu estava esperando por Cody. Admiti usando um carimbo em forma de beijo nas letras que já estavam secas. Lee deu de ombros. Levou algum tempo antes que ele quebrasse o silêncio outra vez. Shelley? Sim. Ele a assusta? Digo, sei que ele não chega a ser o incrível Hulk, mas às vezes perde a paciência com muita facilidade. Ele é assim mesmo. Cresci com o Noah por perto. Ele não conseguiria me assustar, mas sei que ele intimida as pessoas. Acho que sim, disse Lee assentindo. De repente ele deixou o pincel cair na lata, respingando tinta cor-de-rosa pastel em mim, no meu rosto, na minha blusa, na gravata do meu uniforme, no meu cabelo. Lee! Gritei. Desculpe! Mergulhei um pincel no pote de tinta preta, já preparada para agitá-lo na direção de Lee. Mas senti uma coisa fria e molhada tocar meu rosto e meu pescoço quando ele me respingou outra vez, fazendo-me pular tão alta que larguei meu pincel, deixando um rastro de tinta na parte da frente do uniforme. Lee engasgou antes de desabar no chão, gargalhando. Olhei para ele de cara fechada, esperando até que parasse. Isso não tem graça, Lee. Claro que tem! Você devia ter visto a sua cara. Ele estava com as mãos nas laterais do corpo agora. Olhei para ele com uma expressão de ódio e peguei minha mochila. Aonde você vai? Para o vestiário. Tentar lavar o rosto e tirar essa porcaria que você me jogou. Esbravejei. E pare de rir. Não consigo! Ele arfou, curvando-se para frente. A sua cara! Saí dali pisando duro, batendo a porta atrás de mim. Lembrava que tinha outra blusa no meu armário. Iríamos sair para comer um hambúrguer mais tarde, e eu não queria andar em público como se fosse um quadro de Picasso. Sempre achei que os vestiários da escola eram um lugar muito esquisito. Um enorme corredor comunal, com avisos e outras coisas penduradas, que levava à suíte esportiva, com suas esteiras e pesos, e aos campos esportivos do lado de fora. O vestiário das garotas ficava no final do corredor, à esquerda, e o dos garotos no lado oposto, à direita. Assim que entrei no corredor, o time de futebol americano inteiro passou pelas portas. Eu já havia arrancado a minha gravata e aberto outro botão. Não havia me ocorrido que eu talvez não estivesse sozinha por ali. Todos os garotos começaram a andar mais devagar quando me viram, e fiquei paralisada. E então as risadas começaram. Aparentemente todos estavam me achando hilariante. O que aconteceu? Perguntou Jensen, mordendo o lábio com força para tentar não rir. Estávamos pintando a placa da nossa barraca. E Lee estava com um balde de tinta. Preciso dizer mais alguma coisa? Ele negou com a cabeça. A maioria dos garotos começaram a entrar nos vestiários, ainda rindo e olhando para mim. Peguei uns 2 ou 3 olhando sem qualquer pudor para minha camisa semi-desabotoada e coloquei um braço diante do peito. Parem com isso! Falei, girando e abrindo um sorriso enorme. Preferia transformar aquilo em uma piada, em vez de ficar constrangida. Estou tão suja assim? Bem, eu pagaria para ver você em uma galeria de arte, disse um dos garotos, rindo. Revirei os olhos e segui pelo corredor até o vestiário das meninas, virando o rosto para me despedir. Uma mão segurou meu braço, fazendo com que eu perdesse o equilíbrio,
e em seguida me amparou antes que eu caísse. Virei para ver quem era, e o sorriso no meu rosto se desfez. Ah, o que você está fazendo? Sibilou Noah. Você não pode andar por aí seminua, Elle. Ando por aí do jeito que eu quiser, muito obrigada. Gritei em resposta, puxando o braço para me soltar. Como se isso fosse um problema. Não é como se eu estivesse pulando de um lado para o outro de calcinha, pelo amor de Deus. Sim, mas mesmo assim, os olhos dele me mediram de cima a baixo. Em seguida, ele me encarou com um olhar severo. Me deixe em paz, exclamei olhando para ele. Olhe, sinceramente, já é ruim o bastante você ser assim super protetor. Mas não precisa ser tão... extremo. E então, o que aconteceu entre você e Cody? Sei que toda aquela história de estar doente era mentira. Meu queixo caiu. Será que ele estava me chantageando? Você não contou a ninguém, não é? Ele me olhou com um ar de superioridade e abriu um sorriso torto. Não fico fazendo fofoca. E... Não contei para eles, porque imaginei que você tivesse um bom motivo para dizer isso. Então, o que aconteceu? Dei de ombros. Nada. Alguma coisa aconteceu com certeza. Eu te conheço bem o bastante para saber quando está mentindo. E então, qual é a verdade? Mordi a bochecha por dentro da boca, decidindo se devia contar ou simplesmente mandar que ele não metesse o nariz onde não era chamado. Mas pensei que, se não contasse, ele acabaria concluindo que Cody fez algo que não devia. Enquanto eu debatia a questão comigo mesma, não consegui evitar de notar como Noah ficava gostoso com a roupa do time de futebol americano. Aquelas ombreiras enormes e o capacete enfiado debaixo do braço. Seus cabelos estavam um pouco úmidos pelo suor e ele parecia um... Uau! Antes que ele percebesse que eu o estava comendo com os olhos, finalmente respondi. Ele ia me beijar no fim da noite, mas o beijei no rosto em vez disso. Ele não tentou fazer nada. Foi uma situação totalmente normal e fiz papel de idiota por ter virado o rosto. Nada demais. As coisas tomaram uma proporção exagerada. É meio constrangedor. Ele observou meu rosto por um momento antes de dizer. Só isso? Tem certeza? Tive a sensação de que ele tentava não rir. Bufei, prestes a bater o pé. Sim, certeza absoluta. Por que você é sempre tão dramático? Não é como se qualquer garoto desta escola fosse me obrigar a fazer qualquer coisa que eu não queira. Ele ergueu uma sobrancelha, como se estivesse dizendo que eu era ingênua demais. Fiz de conta que não percebi. Agora, será que posso ir lavar essa porcaria de tinta ou a Inquisição Espanhola tem mais perguntas idiotas? Ele soltou uma risadinha. Alguém está de mau humor. Eu estou coberta de tinta e você está me obrigando a responder esse interrogatório a troco de nada. É claro que eu estou de mau humor. Saí pisando duro e entrei no vestiário. Mas, quando me vi no espelho, bem, tive que rir. Eu estava um desastre. Tinta respingada por todo o cabelo, manchando meu rosto e escorrendo pelo pescoço, entranhando-se em minha roupa. Mas não achei tão engraçado quando percebi que aquela tinta não ia sair. Ou quando percebi que não tinha outra blusa de reserva no armário. Depois de passar 10 minutos esfregando incansavelmente, consegui tirar um pouco da tinta do cabelo e a maior parte que havia manchado meu rosto. A tinta havia escorrido por dentro da blusa e eu estava assim ali dentro, de calça e sutiã, quando a porta se abriu. Pensando que fosse Lee, não virei para trás. Ei, Elle! Lee disse que vai sair para comer com os rapazes, mas se você quiser uma carona de volta para casa... Noah deixou a frase morrer no ar quando me viu ali. Fiquei paralisada, piscando os olhos diante do meu reflexo no espelho. Senti minhas bochechas esquentarem e me virei, esperando não estar com o rosto tão vermelho quanto o meu reflexo. O quê? Eu disse, brava. Nada. Não. Eu perguntei o que você estava dizendo. Ah, sim, certo. Ah, é mesmo. Bem, Lee está saindo para comer com os rapazes, mas disse que, se você quisesse ir direto para casa, então terei que levar você. E, considerando que ainda está parecendo uma obra de Picasso, olhei para os respingos de tinta que ainda cobriam minhas clavículas e ri, tentando disfarçar a vergonha por ele estar me vendo de sutiã. Ele havia me visto de biquíni outras vezes, mas aquela situação parecia... diferente de algum modo. Sim,
Pode falar para Lee ir embora. Claro. Quanto tempo ainda vai demorar aí? Dei de ombros. Não sei. Já que você vai me levar direto para casa, posso tomar banho por lá. Então, vesti a blusa ainda úmida e fechei os botões rapidamente, colocando a bolsa por cima do ombro. Vamos. Eu não estava louca para entrar no carro com Noah. Esperava até que ele fizesse algum tipo de sermão. E como está indo a construção da barraca? Ele perguntou casualmente, enquanto atravessávamos o estacionamento. Olhei para ele desconfiada. Ele percebeu e deu de ombros. O que foi? Não posso nem conversar com você? Minha única resposta foi erguer as sobrancelhas com ceticismo. Ele deu de ombros de novo. Enfim, esqueça. E então, vai me responder ou não? Suspirei, apertando os olhos por um segundo. Sentia que devia ficar irritada com ele, mas não conseguia encontrar uma razão legítima para isso. Acho que Noah simplesmente causava um efeito estranho em mim. Só não tinha descoberto ainda se esse efeito era bom ou ruim. Está indo bem. Ainda temos coisas para terminar antes de sexta, mas vamos conseguir. Desde que Lee não comece a passar a tinta em mim em vez de nas letras de novo. Bem, até que você daria uma bela obra impressionista, preciso admitir. Parei de andar, fazendo com que Noah também parasse alguns passos mais adiante quando percebeu que eu não estava com ele. Olhei para ele e ergui as sobrancelhas. O que foi? Acho que isso foi um elogio. Noah Flynn acabou de elogiar alguém. Liguem para os jornais, pessoal! Ele deu uma risada irônica, mas vi o brilho em seus olhos. Retribuí o sorriso e continuei andando com ele. Você vem ao festival? Perguntei. Sim. Sou meio que obrigado a fazer isso. É uma daquelas coisas que todos os professores estimulam os alunos a fazer para demonstrar o espírito estudantil e outras merdas. Está pensando em dar uma passadinha na barraca do beijo? Ele ergueu uma sobrancelha enquanto me olhava, com uma expressão irritante no rosto. O que você está perguntando, Shelley? Todas as garotas, especialmente aquelas que vão trabalhar na barraca do beijo, estão me pedindo para convencer você a passar por lá. A oportunidade de beijar Noah Flynn é um atrativo empolgante demais para algumas. O sorriso dele ficou ainda maior. Ah, você não está perguntando por interesse próprio, então? Nem sonhando. Não, definitivamente não. Bem, não vou prometer nada. Você pode dizer a elas que talvez eu apareça por lá, se perguntarem de novo. E como elas me conhecem, com certeza vão perguntar de novo. Você é tão convencido, murmurei balançando a cabeça. Parei por um momento, procurando seu carro. Ele estava com o chaveiro nas mãos, mas eu não via o carro em lugar algum. Onde está o seu carro? Perguntei, seguindo-o. Eu não vim de carro hoje. Então, como chegou até aqui? Com a minha moto. Gemi, começando a arrastar os pés, e em seguida parei completamente, percebendo a bela motocicleta preta e vermelha que ele havia criado a partir do pedaço de sucata que estava em sua garagem. Não me entendam mal, ela era linda, mas eu nunca havia subido em uma moto em toda a minha vida. Ficava completamente em pânico só de pensar no assunto. E lá estava eu, sem qualquer opção, além de montar uma máquina de 2 rodas que podia me matar. Com Noah ainda por cima. Se eu morrer, a culpa é sua. Você não vai morrer, ela. Aqui, pode ficar com o capacete. Você só tem um capacete? Mas e se... Vou ficar bem. Ele interrompeu. Ainda não bati essa belezinha aqui. Ele bateu com firmeza no guidão, como se quisesse mostrar o quanto a máquina era resistente. Mas e se você cair? E se você bater? Existe uma razão para usar o capacete. Por acaso você tem alguma espécie de instinto suicida? Minha voz ia ficando cada vez mais histérica com cada sílaba. Eu estava com os olhos pregados na moto o tempo todo, que parecia mais monstruosa e perigosa a cada segundo. Está preocupada comigo, Shelley? Provocou. Apertei os olhos. Ele estava com aquele sorriso torto, os olhos brilhando quando me encarava, jogando o capacete gentilmente de uma mão para outra. Eu arranquei de suas mãos. Você não precisa ter medo da moto, disse ele, acariciando-a como se fosse um cachorro de estimação querido. Ela não morde. Talvez não, mas você pode querer morder. Murmurei, mas ele me ouviu e soltou uma risadinha. Noah guardou a mochila no espaço embaixo do assento e colocou a minha por cima.
Enfiei o capacete na cabeça com força, apertando os dentes. Eu realmente não queria fazer isso, mas não tinha escolha. Precisava voltar para minha casa antes de me encontrar com Lee e os rapazes. Embora preferisse ir me encontrar com eles toda suja de tinta a subir naquela moto com Noah. Tive dificuldade para prender as correias. O capacete era enorme e eu não conseguia ver o que estava fazendo. Seu aroma tinha um toque cítrico, assim como o travesseiro de Noah, um cheiro bem agradável. Forcei meus pensamentos a voltarem ao problema atual. Prender o capacete na cabeça, para que tivesse uma chance um pouco menor de morrer. Deixe comigo. As mãos de Noah roçaram nas minhas enquanto ele prendia o capacete para mim. As pontas dos dedos fizeram cócegas no meu pescoço e por algum motivo me senti toda trêmula. Que esquisito. Ignorei aquilo, imaginando que fosse algum efeito de ter que montar naquele treco que ele chamava de veículo. Não faça essa cara tão assustada. Ele riu. Outro riso verdadeiro, genuíno, que mostrava sua covinha no rosto. Aquilo fez meu coração virar cambalhotas. Como adorava ver aquele sorriso. Ele montou na moto e eu me sentei atrás dele. Graças a Deus por eu não estar de saia, foi a única coisa em que consegui pensar. Noah colocou os braços para trás e suas mãos encontraram as minhas, puxando os meus braços ao redor da sua cintura. Eu enrijeci um pouco e ele me aconselhou. É só relaxar, Elle. Com um tranco, o motor rugiu e a moto ganhou vida, rosnando por debaixo de mim. Não havíamos avançado nem 1 centímetro, mas apertei os braços com toda a força ao redor da cintura dele, encostando-me o máximo que podia. Meu coração batia acelerado, aterrorizado. Ouvi sua risada por sobre o sangue que circulava furiosamente pelas minhas orelhas e o rugido ameaçador do motor. E, em seguida, partimos. Queria gritar com ele, berrar. Vá mais devagar, você vai nos matar. Mas quando abri a boca, qualquer som que pudesse expressar era arrancado pelo vento passando por nós. Estávamos disparando pelas ruas, zigue-zagueando pelo trânsito, avançando por entre as fileiras de carros e caminhões. Meus cabelos estavam embaraçados por baixo do capacete e minha blusa inflava ao redor do meu corpo. Eu não conseguia ouvir nada além do sangue em minhas orelhas, do rugido da moto e do vento. Quando Noah deu meia volta e parou suavemente diante da minha casa, eu não conseguia me mover. Meus braços ainda estavam apertados com força ao redor daquele abdômen definido. Minhas pernas estavam tão próximas a ele quanto eu conseguia apertá-las. Lentamente, Noah afastou meus braços, e isso me trouxe de volta à vida. Desci da moto com as minhas pernas tão bambas que fariam qualquer gelatina parecer uma substância sólida. Minhas mãos, trêmulas, se enrolaram nas correias do capacete outra vez. Noah as abriu para mim com um movimento rápido e o tirou da minha cabeça. Seu cabelo ficou em pé com a estática, disse e estendeu o braço para agitá-lo. Fiz uma careta e tentei alisar o cabelo com as minhas mãos, o que foi impossível. Parecia um ninho de pássaro, iria passar horas escovando para conseguir desembaraçar todos aqueles nós. Os restos de tinta que não havia conseguido tirar não facilitavam a tarefa em nada. Ah, pare com isso, disse ele, encostando-se casualmente em sua moto. Não me diga que não gostou. Detestei, respondi honestamente. Não adorou o vento no cabelo, a liberdade ou a velocidade? Neguei com a cabeça. Sem chance, eu detestei tudo isso. Não gostou nem mesmo de passar um tempo abraçadinha comigo? Perguntou com um sorriso torto e arrogante. Não me diga que não gostou disso. Noah, essa foi a coisa mais assustadora que eu já fiz em toda a minha vida. Não me importa o quanto você seja gostoso, detestei cada segundo. Você me acha gostoso? Aquele sorriso torto foi ficando ainda maior e senti minhas bochechas esquentarem. Ah, cale a boca! Duvido que você não saiba que é. É verdade, mas é legal ouvi-la admitir isso. Você é um cafajeste, sabia? E nunca vou subir nessa moto outra vez na minha vida. Mas sou um cafajeste gostoso, certo? Provocou. Eu faiscava de raiva. Cale essa boca. Tire logo a minha mochila daí de dentro. Por favor. Emendei. Ele revirou os olhos, mas me entregou a mochila. Obrigada, eu disse, ríspida, e marchei rumo à porta de casa.
Ah, El? O que foi? Suspirei, virando-me para encará-lo com uma expressão exasperada. Você está com um pouco de tinta. Bem ali. Ele passou a mão pelo lado do rosto para demonstrar, com um sorriso imenso na cara. Eu encarei com raiva e bati a porta da casa após entrar. El, é você? Chamou meu pai. Ele surgiu na porta da cozinha e me olhou da cabeça aos pés. O que foi que houve? Você não vai nem querer saber.